Olá, meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Estamos retornando hoje, depois de um período de férias e também de colocar em ordem algumas coisas, a esses nossos pequenos vídeos. Estamos retornando a esses nossos pequenos vídeos. E nós estamos numa sequência no Evangelho de João. E o último vídeo que eu gravei foi em dezembro, ano 2022. Estamos em 2023, né, já. E com base em João 12, versículos 13 até o 25. Na verdade, eu já gravei 3 vídeos nesse trecho de João. Um sobre os exploradores da fé e os outros 2 sobre o zelo de Jesus para com a sua igreja e para com a sua missão. E esse trecho, João 2, de 13 a 25, ainda é o texto base para as nossas considerações hoje. E você pode ler aí em sua casa. Leia devagar, leia prestando bastante atenção, leia em oração. E eu quero destacar nesse trecho, para a reflexão de hoje, os versos 23 a 25. Onde diz assim: muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque bem sabia o que havia no homem. Meus irmãos, que palavras curiosas. São palavras que nos levam a pensar que nem todos os que dizem crer, os que professam crer, creem de verdade, creem realmente. E esse é o direcionamento que eu quero dar a essa reflexão de hoje. Então vamos lá. Nem todos os que dizem crer, creem realmente. O que nós, entre aspas, desconfiamos devido às experiências que temos com muitas pessoas, algumas das quais conhecemos pessoalmente, outras que conhecemos devido à fama que alcançaram, Jesus afirma ser verdade. Aquilo que nós desconfiamos, Jesus afirma ser verdade, com essa atitude registrada por João aí no texto. É possível alguém dizer que crê, mas não crer de verdade. Não crê integralmente. E é possível até mesmo uma pessoa enganar a si própria, a si mesma. E primeiro, então, eu quero dar destaque não àquela pessoa que vive uma autoilusão, que se engana a si mesmo. Não àquela pessoa que não entendeu direito e que vai descobrir daqui a pouco que a sua crença não é crença de verdade, que não é crença que leva a uma entrega de vida. Primeiro eu quero dar destaque àquele que tem, por algum motivo, a intenção de enganar e que mentirosamente, então, diz ser alguém que crê, ser alguém de fé. E porque existe esse tipo de gente, então existem os exploradores da fé, de que nós falamos há 3 vídeos atrás. Os vendedores e cambistas aí no texto, os vendedores de indulgências no decorrer da história da igreja e os exploradores modernos, que vendem as bênçãos de Deus. Essas pessoas não creem realmente em Deus. Eu penso assim, que essas pessoas não creem realmente, não creem de verdade em Deus, ou pelo menos não creem que aquilo que a Bíblia diz sobre o caráter de Deus e sobre a severidade do juízo que se abaterá sobre eles, caso eles não se arrependam, seja verdade. Eles não creem que isso seja verdade. E porque existe esse tipo de gente que diz crer, mas não crê de verdade, que diz crer para enganar e explorar o povo, é que Jesus tem que, entre aspas,
se preocupar, um antropomorfismo aqui, em zelar por sua igreja. Tome cuidado com esse tipo de gente. Não se deixe enganar tão facilmente, hein? Agora, em segundo lugar, eu quero destacar a existência daqueles que não têm a intenção de enganar, que esboçam algum tipo de crença a princípio, entretanto não chegam à verdadeira fé. E por isso é que tem gente que, como disse Jesus na parábola do semeador, ouve a palavra, recebe a princípio com alegria, mas não lança raiz. E diante de qualquer angústia e perseguição por causa da palavra, logo se afasta, vai embora. Por isso é que tem gente que, mesmo estando na igreja, conforme também disse Jesus na mesma parábola do semeador, é sufocada e se afasta por causa dos cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, isto é, por causa do amor ao presente século, às coisas deste mundo. Por isso é que a igreja e os pastores não podem se omitir de pregar, de alertar, de confrontar com a verdade da palavra de Deus, não outra verdade, mas a verdade da palavra de Deus, para que todos nós nos examinemos a nós mesmos, provemo-nos para ver se realmente nós estamos na fé, para vermos se Jesus Cristo realmente está em nós, como nos exortou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. E é por isso que eu, além de me provar, tenho que lhe perguntar se você realmente crê, se Jesus Cristo está realmente em você e reina sobre você. Está Cristo em você? Reina Cristo em você? Olha, se você tem dúvidas, não tenha mais. Abra hoje mesmo, agora mesmo, o seu coração para Jesus. Deixe Ele reinar no trono do seu coração. Não seja como aqueles que dizem crer, mas não creem de verdade. Não seja como aqueles que por alguma razão creem apenas por algum tempo e não perseveram. Não, seja como aqueles que creem de verdade, que se rendem a Cristo e que perseveram no caminho da fé sob quaisquer que forem as circunstâncias. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser alguém que creia de verdade em o nome do Senhor Jesus. Amém.